Fala galera, beleza? Mais um episódio do nosso podcast Grupo de Risco, Vida de Tatuador. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema um pouco diferentão. Não vamos bater muito na técnica, no estilo, mas a gente vai falar um pouquinho de tudo que circunda ali a vida do tatuador e do iniciante da tatu na questão psicológica. As frustrações que a gente tem no dia a dia, as dificuldades que a gente acaba encontrando no dia a dia e como lidar aí com algumas delas, né? Quando é o momento de procurar ajuda ou não. Hoje eu tô novamente aqui com os meus amigos, com o Renato. Salve! Com o Fernando Notoli. E aí? E hoje eu tô com o psicólogo Anderson Marinho. E aí, pessoal? Para esse bate-papo em que a gente vai destrinchar aí alguns mistérios da mente do tatuador, beleza? Antes de começar a ver esse episódio, já clica no like aqui, clica em se inscrever, já deixa aqui o seu sininho ativado para receber todos os episódios do nosso podcast toda quarta-feira no YouTube, beleza? Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho, Anderson, como que funciona, né, essa coisa do medo do desconhecido. Porque, por exemplo, quando a galera começa a tatuar, o pessoal chega com uma visão, sei lá, de que tatuador né, vida boa, é só rolê, só bagunça. Aí quando eles caem, tipo, na aula ou caem dentro do estúdio, eles veem que tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, tem que seguir, né, uma certa sequência com todos os clientes. E no fim das contas, a cereja do bolo é que o cliente está levando embora um desenho nosso na pele pro resto da vida, né? Então, assim, eu entendo que isso acarreta uma responsabilidade, né? A pessoa sente o peso da responsabilidade, mas eu queria entender um pouquinho melhor da onde surgem esses medos, assim, medo de fazer voluntário, medo de começar, medo de não dar certo, de onde surge, né? Se isso pode estar lá atrás na história da pessoa, enfim, da onde que surge esse quero fazer, mas estou sentindo medo. Bom, tem a velha resposta, acho que de todo psicólogo, que depende da pessoa. Todo caso é um caso, mas normalmente vem em relação à expectativa da pessoa. Então aquela coisa, eu quero ser tatuador, eu vou chegar desenhando como vocês já falaram aqui. Não, vou chegar fazendo desenho, é isso aí, eu já sei desenhar, então é só pegar agulha, pele e já era. E não é assim que funciona, tem todo um processo de estudo, tem toda a parte que a galera pode achar que é chata, que é difícil. Aí chega na hora H, é aquela coisa de, mano, não é o que eu tava pensando, não é o que eu queria que fosse, não tá dentro das minhas expectativas. Então, é isso aí, eu vou largar e vou seguir para outra coisa que me parece ser legal, porque a galera normalmente pensa que o trabalho só vai ter o lado bom. A galera nunca pensa na parte ruim, na parte chata que toda profissão tem. Tudo que você vai fazer tem aquela coisa de, mano, por que eu tô fazendo isso? Sabe, eu não queria estar fazendo isso, que nem vocês, tatuadores. Tem que desenhar. Pelo menos eu diria que uma vez ao dia tem que desenhar, fazer alguma coisa. Quando o cliente chega e fala, até como você já falou, né, Fernando, sempre a primeira ideia que você vai ter nunca é a melhor. Foi o Bruno que falou, mas foi a gente costuma falar isso. A primeira sempre vai pro lixo. Exatamente. Então, é aquela coisa, o cara vai vir desenhar, faz o primeiro desenho e fala, não, é o melhor, e o cliente chega e fala, olha, não é o que eu estava esperando, não é o que eu queria. Aí gera essa frustração e provavelmente a pessoa não consegue lidar com a frustração e pode estar relacionada com o passado dessa pessoa, como ela lidava com as frustrações dela quando ela era pequena ou na adolescência e não teve a maturidade emocional necessária para aprender a lidar com essas frustrações. Então chega na hora H, a galera fala, não dá, ou pensa, não dá, não é o que eu quero, tchau e bênção. E, assim, essa coisa de lidar com as expectativas, eu acho que é bem recorrente, né? A gente percebe muito que, às vezes, tudo que a gente vai aprender, isso não importa o que seja, né? Desde bebê, você vai aprender a andar primeiro sem gatinha, aí depois você fica em pé, aí quando você cria equilíbrio que você começa a dar os primeiros passos, né? Então, tudo que a gente vai aprender segue mais ou menos essa sequência. E eu vejo que, às vezes, a galera quer dar uns pulos muito longe. É o imediatismo, né? Eu não sei se esse imediatismo vem da facilidade de acesso à informação, né? Das pessoas verem, porque é muito complicado, né? Você vê o Fernando tatuando, você fala, pô, facinho. Você vê o Rep tatuando, porra, facinho. Aí a hora que você chega lá e pega pra fazer, né? Eu vejo que a galera quer pular muitas etapas, né? Existe alguma forma da gente
olhar para dentro mesmo e tentar aceitar de uma forma mais confortável essas etapas, né? Tem que passar por esse processo. Como que a gente exercita essa sequência dentro da gente? Porque essa coisa do imediatismo, né, que o Fê falou, é que a galera quer consumir tudo, aprender tudo, tipo, em 2 dias. E não tem como, né? É impossível. Tem vários fatores. Hoje em dia a gente também vive numa época onde tudo está na nossa mão. Você quer alguma coisa? YouTube, TikTok, Instagram, tem alguém ensinando, tem alguém fazendo, e a galera normalmente não fala, não mostra o processo todo. Ou seja, a parte onde todo mundo falha até chegar onde ela quer, né, no objetivo dela. Então a galera sempre olha e fica, nossa, mas é fácil, o cara pegou ali, é um Reels do Instagram onde o cara demora tipo 3 horas para fazer um desenho, ele acelera o processo, mostra 30 segundos o desenho, nossa, super fácil, o cara fez teoricamente em 30 segundos, né? Então ele deve ter adiantado, deve ter dado o quê? 1 hora no máximo de desenho? Não, deu 40. O cara fez 10 antes, né? Eu sempre falo pro pessoal, toma muito cuidado com a forma que vocês veem, né, as coisas na internet hoje. Porque para você cair numa armadilha de um conteúdo que não é 100% verdadeiro, é muito fácil. A gente vê isso porque, assim, às vezes os alunos eles entram aí e eles já viram vídeos no YouTube e tudo mais e assim, não é nem que a gente não quer que eles vejam, né? A gente quer que eles tenham esse acesso à informação, mas de forma consciente. Às vezes eles veem um vídeo pela metade ou a pessoa não mostra tudo que é para ser feito, uns vícios besta de enrolar cabo no pescoço, nos braços, que geralmente algum tatuador X tem essa mania. Então, assim, são muitas trapzinhas que tem nesses vídeos que não são completos. É bem isso que você falou. O cara mostra a parte boa, mas todo o BO que aquilo pode gerar, o cara não mostra, só para conseguir reter público mesmo. Exatamente. O tatu, eu vejo assim, né? Parece que a galera tem esse imediatismo porque acha que vai conseguir dinheiro do dia pra noite, sabe? A gente já tem um tempão aqui, a gente ainda não ganhou dinheiro. Né? Mas o pessoal tem essa visão de que tatuagem vou ganhar dinheiro rápido, que é mais fácil que uma faculdade estudar 4, 5 anos. Que é mais fácil, cara, né? Isso é bizarro. E eu sempre falo pra eles, você vai estudar muito mais do que uma faculdade comum, tatu. Eu fiz 2 faculdades. E eu sei o tanto que eu estudei. E com tatu eu estudo muito mais que as 2 junto. E eles não têm esse tipo de visão, né? Pra eles assim, não, vou virar tatuador, tatuar os amiguinhos ali, vou ganhar um dinheiro e pronto, né? É uma coisa que eu vejo muito que acontece. Será que isso também vem um pouquinho daquela coisa meio que um pouco de falta de perspectiva também? Porque assim, quando a gente tatua, né, não tem um chefe chato te cobrando eficiência, né? É o seu nível de eficiência que vai te trazer mais clientes ou menos clientes. Sim. Então também não sei se tem essa fuga da responsabilidade também, né? Não sei se a galera acha fácil justamente por não ter um chefe chato, né? Pode ter uma boa relação isso, porque quando a gente tem alguém cobrando, a gente tem aquela sensação de tipo, eu tenho que manter uma meta, eu tenho que manter um nível de qualidade, porque tem alguém me cobrando. E quando nós estamos trabalhando sozinhos, né, quando nós somos autônomos, por exemplo, vocês tatuadores são autônomos, né? Imagino que não tenha ninguém aqui que fique no estúdio falando, Fernando, tá fazendo errado. O traço tá muito grosso, era para ser mais fino. Renato, de novo fazendo isso? Né? Não tem ninguém aqui, né? Do que eu já vi de vocês trabalhando, é vocês e vocês. Então vocês têm que ter aquela coisa na cabeça de, eu tenho que manter o nível de qualidade. Se eu fiz uma tatuagem boa 5 anos atrás, hoje ela tem que estar no mínimo na mesma qualidade, se não bem acima. É que daí volta naquela história que o Fernando falou, né? Que você tem que ficar o tempo todo estudando, né? Sim. Senão vem um moleque de 3 meses de tatu e passa na frente. E isso eu vejo que é em toda a área. A galera tem uma mentalidade muito, eu diria, fixa naquela ideia de que, vou me formar e tá suave, vou trabalhar pelo resto da vida na mesma profissão, na mesma empresa e
show de bola. Só que a galera esquece que o profissional que não se atualiza, que não estuda, que não renova o seu arcabouço teórico, ele fica para trás, independente de qual área. E na tatuagem é a mesma coisa. Se você não estuda, um traço diferente, um estilo diferente, se você não atualiza o seu estilo de desenho, a sua técnica, você vai ficar para trás. Como você mesmo falou, chega um cara de 3 meses de tatu e começa a fazer um trampo melhor que o seu, e você vai olhar e falar: o que eu tô errado? Eu tô aqui fazendo tatuagem há 10 anos, no que eu tô errando? Aí tem uma parada que eu comento sempre com os alunos, né, durante a aula teórica, que assim, você pega lá, né, eu vou usar nós aqui de exemplo, o Rê tem quase 6 anos de tatu, o Fernando por aí também, eu tenho um pouquinho mais, mas você entra lá no nosso perfil, tem 3, 4 mil seguidores, né, a gente tem um número legal de clientes ali dentro, mas são perfis comerciais relativamente pequenos, e aí de repente você pega um cara que está há 1 ano tatuando, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, né? E eu vejo que, às vezes, o iniciante na tatu, ele chega com essa perspectiva de que em muito pouco tempo ele vai conseguir bater números astronômicos só porque ele tatua. E não é só por causa da tatu. Normalmente tem todo um trabalho de marketing envolvido, tem toda uma dedicação naquela divulgação. Então, essa sensação de que o pessoal chega achando que é muito fácil faz com que alguns alunos acabem se frustrando quando eles caem na vida real. Sim. Né? Porque quando eles caem no mercado de verdade, eles não vão não existe a categoria Tatu Júnior, né? Olha, galera, nessa região da cidade atendem os tatuadores que tatuam há até 1 ano. Nessa região aqui, não existe isso. Então, quando essa galera cai no mundo real, eles estão competindo com tatuadores experientes, estão competindo com o Fernando, com o Renato, com o Brunão, comigo, né? E tatuadores mais experientes que a gente ainda. Sim. Então, essa coisa do tô chegando e vou atropelar, seria um criar expectativa demais? Talvez querer pular muitas etapas? Sim. Porque em toda profissão, por exemplo, eu não trabalho em empresa há 7 anos por aí. Se eu fosse voltar para um RH da vida, eu ia ter que competir com gente que já está na área há 10 anos, tem pós-graduação na área, tem sei lá o que na área, tem muito mais experiência do que eu. E eu tenho que lidar com essa minha frustração. Agora aqui na Tatu, né, como você mesmo falou, não tem cargos diferentes. Você é tatuador e ponto final. Agora, se você vem com a expectativa de que você vai começar a tatuar, já vai começar, depois da sua primeira, segunda tatu, você já vai ganhar 2 mil seguidores, eu diria que não quer dizer nada. A quantidade de seguidores que você tem no Instagram não quer dizer a quantidade de trampo que você tem. Com certeza. Exatamente. Cara, tem uma coisa assim que eu fico pensando, antes eu imaginava, né, que era com uma galera mais nova, mas aí depois de eu ter mais contato com o pessoal mais velho também, né, isso muito em relação aos alunos, né, eu percebi que tem surgido muitas dores que às vezes pode não ser tão doída assim, sabe, tipo, você tem que se dedicar nisso aqui, e aí tem muitos problemas, a pessoa, tipo, entrega muitos problemas para não fazer aquilo, sabe? Sim. Você acha que isso é mais uma coisa que tá acontecendo mesmo hoje em dia? Tipo, a galera tá mais assim, de tipo, putz, isso aqui tá muito difícil, talvez não seja pra mim, ou realmente possa ser que esteja difícil mesmo pra pessoa? Porque assim, todo mundo tem seus problemas, né? Sim, eu tenho os meus, a Amy tem os dela, o Fê tem os dele, e a gente não pode deixar com que os nossos problemas atrapalhem nossa vida, que empaquem, né? Exatamente. Só que eu tenho visto muito, tipo, putz, bati o dedo na quina do armário, eu não vou estudar mais de 2 vezes por semana, sabe? Então, você consegue enxergar essa relação com o que acontece hoje no mercado, hoje em dia tudo é internet, tudo as pessoas mostram o lado bom das coisas, e aí quando bate na dificuldade, o pessoal puxa mais dificuldade para não conseguir fazer. Sim, eu faço trabalho de orientação vocacional com adolescentes e pessoas que acabaram de fazer 18 anos, que ainda estão na faculdade em dúvida do que vão fazer. E eu vejo bastante a galera que tá pensando assim, mano, meu trabalho vai ser isso, eu só preciso fazer a faculdade, já tenho emprego garantido e pronto. Aí começam a vir as frustrações.
E vem aquele antigo ditado, né? Vem a gota d'água que transborda o copo. Então esse bater o dedão no armário, vem aquela coisa de, mano, puta, é mais uma coisa que chegou aqui e tô de saco cheio e pronto. Não tem aquela coisa da maturidade emocional, como eu falei, que é você gerenciar suas emoções, lidar com as suas frustrações e pensar assim, não, pera, beleza. Meu dia tá horrível, aconteceu um monte de coisa, o que eu posso fazer para melhorar? Não é porque eu bati o dedão no armário que eu preciso jogar hastear a bandeira branca, jogar a toalha e falar, tipo, meu, tchau e benção, não vou fazer mais nada hoje. Não é isso. Sempre que a gente lida com as nossas frustrações, a gente vai, obviamente, sentir uma dor interna, emocional. É normal. E a galera hoje em dia eu vejo que tem muita dificuldade de lidar com esse aumento de frustrações. Aí tem toda uma questão histórica de como os nossos avós foram criados, nossos pais foram criados, e eles nos criaram, né, porque eles tiveram que sofrer bastante. Sim. E eu vejo que hoje em dia muitos adolescentes, da minha geração para baixo, a galera aprendeu com os pais que eu sofri muito e eu não quero que você sofra o que eu sofri. Aí o que acontece? Eles não dão abertura para os filhos e filhas experienciarem o sofrimento, a frustração. Então vem aquela coisa de que muita galera fala, não, porque você é muito mimado. Não é apenas a pessoa ser mimada, ela foi privada de ter frustrações, de lidar com perdas, de lidar com dificuldades em si. Porque chega aquele pai que falava, meu, eu não tenho graduação, eu tive que trabalhar como office boy não sei quantos anos da minha vida, eu ralei para conseguir chegar num cargo de gerente nessa empresa, estou aqui há 30, 40 anos e eu quero que meu filho faça a faculdade, eu quero que ele vá numa escola melhor, que ele não tenha que vender o almoço para conseguir jantar de noite, sabe? Que ele tenha que vender a roupa dele para conseguir trazer comida para casa. E é aquela coisa, seu filho obviamente não precisa sofrer isso, né? São épocas diferentes, mas não quer dizer que ele não possa ficar frustrado um pouco. Essa é aquela coisa tipo assim, olha, não vai dar para comprar o iPhone 14 que lançou para você porque, tô sem dinheiro, preciso pagar a conta, né? O salário não aumentou nesses anos, né? Tem todas as questões aí que envolvem isso, mas eu vejo muitos pais entrando em dívida para comprar o iPhone 14 pro filho ou pra filha. E acaba que a pessoa, né, não é nem a culpada, né? O jovem, enfim, que cresce sendo privado não é nem o culpado disso, né? Os pais, eles não estão totalmente errados de querer uma vida melhor pro filho, mas acabam pecando um pouco em privar demais. Seria exatamente. Isso. Tem um exemplo muito bom que eu vi na faculdade, uma professora contando de um caso que ela atendeu, que assim, é muito bizarro a história, mas tem um sentido por trás, que era um menino de uns 4, 5 anos de idade. Todo brinquedo que ele tinha, que quebrava, o pai ia lá e comprava outro. Tudo que acontecia que ele tinha e quebrava, o pai na hora já comprava outro. Aí num belo dia a avó dele morreu, todo mundo chorando, né? História obviamente trágica, né? E aí todo mundo no velório chorando, o moleque chega pro pai e fala assim, ô papai, quando que você vai me comprar uma avó nova? Nossa, que pesado. É tipo assim, a galera pensa que não, o moleque é um psicopata. Não, ele não é um psicopata, ele não tem nenhum transtorno mental. Ele foi ensinado que toda a perda que ele tem, o pai vai repor. Né? É recompensada, né? Tudo que dá errado, alguém vai lá e recompensa exatamente. Ele pelo que aconteceu. Aí vem aquela coisa de eu não posso me frustrar porque meu papai não deixa, ou minha mamãe não deixa. Então fica aquele... a pessoa fica infantilizada emocionalmente ao ponto de, tudo que acontecer de errado na minha vida, meu pai ou minha mãe vai resolver e eu não preciso lidar com a minha frustração. Aí volta naquele ponto de, eu bati o pé aqui no armário, cadê meu pai e minha mãe para resolver meus problemas? Eu costumo falar, né, que o mundo é caótico por si só. Estar vivo já é uma vitória. Sim, é verdade. Né? O mundo, né, feito de pessoas ruins, né, o próprio modo de se viver, né, estar vivo já é uma vitória. E eu vejo que a galera, é o que você falou, ela é blindada desse mundo verdadeiro, né, vamos dizer assim. Sim. E aí quando dá com um pequeno problema ali, ela não sabe lidar com
pequeno problema, né? Sim, sim. Eu vejo isso na orientação vocacional. Que a galera, quando começa a mostrar pra eles que toda profissão tem a sua parte chata, já fica, então o que eu vou fazer? Pô, não quero fazer isso. Meu... É que se fosse 100% legal, ia ser lazer, não ia ser uma profissão que te remunera. Exatamente. Né? Pro tatuador, eu acho que cada um tem uma dificuldade numa parte diferente, assim, né? Tem tatuador que tem dificuldade com atendimento, acha a parte ali de ficar passando orçamento chata. Tem tatuador que detesta tirar decalque. A própria. Fica brigando com a impressora, ficou horas ali brigando com a impressora pra ter que tirar decalque. Então, todo tatuador vai ter uma deficiência em algum ponto, porque é impossível a gente ser 100% em tudo, né? Sim. Mas eu vejo que às vezes a galera parece que se entedia com a rotina da coisa, porque apesar da tatuagem ser uma parada muito dinâmica, né? Cada dia você tá com uma pessoa, você tá fazendo um desenho diferente, pra quem não tem um estilo definido, cada dia você tá tatuando um estilo diferente, então eu vejo que a galera às vezes se entedia com o processo. Faz o desenho, redimensiona, prepara decalque, prepara bancada, aí é a parte legal, senta e tatua. Terminou a tatu, volta para a parte chata, porque você vai acompanhar aquela cicatrização. Então eu vejo que esse passo a passo, às vezes a galera fica meio entediado, né? Para quem já tatuou há algum tempo, é legal, você curte, você aprende a curtir todas as etapas do processo. Sim. Agora, para a galera que está começando, eles encontram uns pontos muito altos de tédio. Por exemplo, eu não gosto de tirar decalque na mão, então, eu não vou tatuar porque eu não gosto de tirar decalque. Ou, não, eu não gosto de fazer o atendimento ali com o meu cliente, de ficar respondendo o orçamento. Eles encontram uns pontos muito altos de tédio no processo e simplesmente abrem mão. Tem alguma forma de contornar esse tédio? Alguma forma da gente treinar mesmo, né? Porque eu acho que isso é muito individual. Treinar para contornar esse tédio que pequenas coisas das profissões, né, acabam causando ali no profissional. Sim. E não. Porque assim, se uma pessoa está se sentindo muito entediada com a rotina, pode ser que ela não quer trabalhar com isso e ela não percebeu. Porque na psicologia tem algo que é muito sincero, que é o nosso inconsciente, né? Que é a parte onde a gente não pensa, que vai no automático. Então assim, se você começa a colocar muitas barreiras no seu trabalho, é porque você não quer trabalhar com isso. Boa, então você acha que eles têm que se descobrir, né? Talvez se conhecer mais, né? Sim. Ser mais sinceros consigo, tipo, putz, acordo todo dia, eu não quero fazer isso, mas eu vou lá. Exatamente. Eu não quero fazer, então não vou lá. Seria mais isso. Exatamente, porque... Mas aí, será que a gente não cai numa coisa meio perigosa? Porque assim, eu pessoalmente tem dia que eu acordo e falo, nossa, hoje eu quero estar na praia, eu não quero ir pro estúdio. Hoje eu quero tomar sol. Só que existem responsabilidades, né? Sim, sim. Então assim, em que momento que a pessoa pode realmente falar, não, realmente, eu tô aqui evitando essa situação há tanto tempo, eu estou evitando falar com clientes, eu estou evitando atender clientes, então realmente isso aqui não é pra mim. Em que momento que deixa de ser hoje eu tô com preguiça, quero ficar de boa, e passa a ser realmente o nosso subconsciente dizendo, isso aqui realmente deu, não serve pra gente. Eu ia começar a entrar nesse ponto porque é muito delicado mesmo essa questão. Porque a galera acha que, me frustrei um dia, eu não quero mais trabalhar, não é isso que eu quero. Não, o problema é como o Renato falou. Se eu tô fazendo isso todo dia, com a mesma frustração todo dia, pera lá, tem alguma coisa errada. Né? Mas, que nem você falou, tem dias que eu não quero trabalhar. Todo mundo tem aquele dia que você acorda, que nem hoje, tá chovendo. É aquele dia que você acorda e fala, barulhinho de chuva, ainda tô quentinho aqui debaixo da coberta, quero continuar. Todo mundo tem esse dia, todo mundo tem esse momento de querer ir pra praia, de querer viajar, de falar assim, não, hoje eu não queria nem viajar, só queria ficar sentado na sala, olhando pra televisão desligada, sem pensar, sem existir, só ficar ali e ter o meu dia de paz. Mas tem aquela galera que vem todo dia pra trabalhar, faz tatu, fala que, nossa, eu amo fazer tatu, mas todo dia é aquela coisa, eu odeio
desenhar, eu odeio fazer o decalque, eu odeio tirar o decalque, eu odeio colar o decalque, eu odeio tatuar, eu odeio fazer acompanhamento de orçamento, eu odeio fazer acompanhamento de cicatrização da tatu, mas eu amo tatuar, eu sou um ótimo tatuador. Será que você é um ótimo tatuador? Tem que saber enxergar os sinais de alerta, né? Sim. Eu acho que antes de chegar num limite, assim, são vários sinaizinhos de alerta que vão surgindo no caminho. Seria isso, mais ou menos. Sim, e isso tem em toda a profissão. Eu já conheci gente, quando eu trabalhei em empresa, que falava, nossa, eu amo meu trabalho, mas todo dia tava reclamando, brigando com todo mundo, sabe? Assim, pô, se você ama seu trabalho, minimamente, quando você trabalha com pessoas, você tem que ter a consciência de que, eu não vou xingar essa pessoa, eu não vou brigar com essa pessoa, porque eu não sei o que ela tá passando, eu tenho meus problemas, e os meus problemas ficam da porta da minha empresa para fora. Independente de se você trabalhar num estúdio, se você trabalhar em casa, fica longe do cliente, fica longe de quem você tá trabalhando. Agora, se você tá todo dia estressado, tá brigando todo dia, tem alguma coisa de errado. Aí você tem que investigar, se for necessário, buscar a ajuda de um profissional para te ajudar também a investigar a fonte desse estresse. Porque pode ser alguma coisa relacionada ao trabalho de fato ou relacionada à sua frustração de estar trabalhando em algo que você não gosta ou não quer também. É uma parada que eu sempre falo assim para os alunos, é que nenhum pai, nenhuma mãe sonha pro filho, quando meu filho crescer eu quero que ele se torne tatuador, eu quero que ela vire tatuador. Não é o emprego dos sonhos de nenhuma família, assim, né? Eu quando comecei, minha mãe perguntava, mas você vai conseguir comer tatuando? Você vai conseguir viver? Eu não sei, vamos tentar pra ver, né? E assim, as pessoas se tornam tatuadores porque em teoria elas querem, Sim. Né? Elas procuram aprender, não é porque alguém sonhou aquilo para elas. Às vezes acontece de tipo, nossa, você desenha tão bem, por que você não aprende a tatuar? Né? Eu tive um professor de desenho há muitos anos atrás que o cara assim, é um animal desenhando, só que ele não se adapta bem com tatu. E tudo bem, ele pinta quadro, ele tem uma escola de artes, enfim, ele faz outra coisa. Então, eu vejo que às vezes a pessoa, ela até quer, mas ela não consegue se adaptar com tudo aquilo, né? Eu não sei se talvez seja dificuldade motora ou até a sensação mesmo de você estar ferindo alguém ali, né? Causando dor em alguém, tem gente que fica meio aflito. Sim. Então, em que momento desse desconforto do nossa, eu vou lá tatuar, nossa, eu vou lá fazer isso, que a pessoa precisa realmente parar e falar, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E de que forma que ela faz essa avaliação? Ela se afasta um período? O que ela faz para descobrir se ultrapassou o limite dela ou ainda não? A partir do momento que gera sofrimento, tem que prestar atenção porque é que está gerando esse sofrimento. Né? Eu diria que é o ponto inicial de toda essa questão. Então, assim, se a pessoa não consegue tatuar, o que está impedindo ela de tatuar? Por que ela está se sentindo desconfortável? É o fato dela estar gerando dor em alguém? Ok, conversa com a pessoa, fala se tá tudo bem, se ela tá aguentando a dor, se tá insuportável. Se tiver insuportável, vamos parar, a gente agenda outra sessão, que nem você costuma fazer. Né? Se tá doendo muito, não, pera lá, você não tá aguentando. Se continuar, eu acho que você vai desmaiar, você tá pálido. Né? Ter esses sinais. Tá ficando sem cor aqui, ó. A boca tá ficando roxa. Então, ter esses sinais para acompanhar e falar, então, né? Calma lá. Tá desconfortável para mim. Eu tô me sentindo mal em continuar esse trabalho com você. Vamos começar outra sessão depois? Eu acho que vai ser melhor tanto para mim quanto para você. Porque se eu tiver mal tatuando, não serei só eu sofrendo. Você vai sofrer também, porque você vai ficar com um trabalho ruim na sua pele. E tatuagem não é aquela coisa que você pega um paninho com álcool, passa, mentira. Pode ser tinta, mas é uma tinta que vai ficar dentro da tua pele. Né? É um trampo que não sai assim tão fácil. É a mesmo. Técnica do limão. Uma lima grande, ó. Cara, e em relação à frustração da comparação? Porque assim, a gente tem muitos alunos e cada um se desenvolve de uma forma diferente.
pela criação, pelo apoio, pelo incentivo que eles têm em casa ou têm fora de casa, pela vocação que eles já tinham antes. Até pela disponibilidade de continuar treinos De continuar em casa, treinando. Uhum. E, assim, a gente vê que rola nessa comparação e tem uns que se frustram mais do que outros. Então, como que você enxerga isso para lidar mesmo, sabe? Para conseguir diluir essa frustração e não se tornar um dedo, enfim, uma ferida maior, sabe? Sim, sim. Como que o que você diria assim para eles conseguirem diluir isso, não enxergar isso como um bicho-papão gigantesco? É uma questão bem delicada, porque entra naquela coisa de vai depender da pessoa. Né? Eu entendo que é muito chato ficar respondendo isso toda hora, mas é aquela coisa, tipo assim, eu posso falar pra você dar uma receita e, mano, vai funcionar com você, vai funcionar com a Amy, mas com o Fernando ele vai olhar pra mim e falar, e daí? Que bosta. Exatamente. Pô, legal, hein? Me ajudou muito. Obrigado. É tipo aquela coisa, né? Você tá triste, alguém chega pra você, mas não fica assim, não, porra! Resolveu. Exatamente. E aí é aquela coisa da pessoa conseguir internalizar que a grama do vizinho nunca é mais verde. Porque você só vê novamente o alto da pessoa. O que ela tá, entre aspas, mostrando para todo mundo das suas vitórias. Uhum. Você não viu o quanto a pessoa se lascou para chegar até ali. O quanto ela se frustrou, o quanto ela teve que se esforçar para chegar até ali. Então, sempre quando a gente está estudando com alguém, a gente sempre olha e fala, nossa, fulano tirou 10 na prova, fulano ganhou o prêmio da tatu aí. Quando que eu vou ser que nessa pessoa? É aquela coisa, é muito frustrante ouvir que quando você quiser. Porque a partir do momento que você ficar se comparando com o outro, você vai sempre se colocar num lugar abaixo do outro, porque você não vê o quanto essa pessoa sofreu até chegar nesse ponto. Então, para você conseguir não ficar se comparando com o outro, é pensar que se ele chegou até lá, eu também posso. Se a pessoa se esforçou até chegar a esse ponto, o que eu posso fazer? Me esforçar também, ou chegar para essa pessoa e falar, cara, meu, seu trampo tá sensacional, adorei o seu desenho. Como você chegou nesse processo? O que você pensou para fazer isso? Qual técnica que você usou? Mano, me mostra o seu esboço para eu saber como você chegou até esse ponto. Entendeu? Uhum. Aí a galera normalmente fica aquela coisa de o desenho dele tá maravilhoso e eu nunca vou chegar nesse ponto porque eu não desenho tão bem quanto ele. Eu lembro de uma parada que rolou comigo há muitos anos que foi muito forte meio nesse sentido. Logo que eu comecei a tatuar, eu desenhava super mal, né? E aí eu comecei a estudar com um cara que era tatuador justamente para desenvolver o desenho voltado para tatu, né? E eu lembro que um dia ele tava me passando, assim, tal, e eu não tinha esfuminho, né, que é um material pra esparramar grafite. Sim. E ele falou, não, faço com o dedo. Aí ele, não, mas espera, como que eu faço? Eu não tenho dedo. E ele realmente não tem dedos, né, ele nasceu com um defeito congênito, enfim. Ele realmente não tem a pontinha dos dedos. Só que ele faz. Aí eu fiquei tipo, caralho, velho. Como que eu tenho coragem de olhar pra cara dele e falar, eu não consigo fazer? Que ele tá falando, faz com a ponta do dedo, mas ele não tem dedo e consegue fazer, né? Então, essa coisa do ficar olhando pro outro, né? Eu me lembro muito disso, porque eu olhava os desenhos dele, caralho, velho, que absurdo, eu nunca vou conseguir chegar perto disso. Ele fez, na época, um retrato de lápis de cor pra mim. Nossa, incrível, assim, eu ficava, caralho, eu nunca vou aprender isso, lá, lá, lá. E no dia que ele me falou isso, isso ficou muito gravado na minha cabeça, porque não é uma competição contra o outro, né? Não. É sempre contra a gente mesmo, é contra a procrastinação, é contra a preguiça, é contra a vontade de fuçar o do amiguinho, né? E isso ficou muito salvo na minha memória, assim, do ele, mas eu nem tenho dedo, eu consigo fazer, tipo, faz aí, cara, poxa. Exatamente, lidar com a sua frustração e a frustração maior de perceber que depende de mim. Eu tenho que me esforçar para fazer isso. Porque a gente sempre tem aquela coisa de... Conspiração do mundo, né? Contra você mesmo, né? Também. O mundo tá contra. Tem aquela coisa de... Meu, o cara tá fazendo ali o desenho super suave, a mão dele desliza no papel ou no tablet, e você fica... Meu...
a galera obviamente não pensa nesse termo, né? Mas eu não tenho a psicomotricidade fina, né? Que é fazer esse movimento delicado com o pulso, conseguir diferenciar a pressão do lápis no papel, né? Isso você obviamente só vai conseguir treinando. Não tem outra alternativa. E a galera pensa que, é só eu pegar um tablet aqui, comprei um tablet, tenho uma canetinha aqui, vou abrir qualquer aplicativo e vou desenhar de boa. Então, uma coisa que eu vejo, a Amy usou o termo responsabilidade, né? Sim. Quando você faz o que gosta, você tem que fazer com responsabilidade. Mesmo que você vai tirar um dia de folga para ir para a praia, se você tiver responsabilidade, no outro dia você vai trabalhar. Exatamente. E dentro do processo, vai ter coisas, por mais que você goste da profissão tatuagem, vai ter coisas que você não gosta. Só que a responsabilidade faz você executar aquilo também com maestria. Sim. Né? Sim. E aí o que eu vejo é que às vezes a galera se frustra porque ela cria uma expectativa de... Volta lá para que a gente estava falando, né? Meu pai me blindou de toda a frustração, vou fazer isso aqui que é mais fácil, vou ganhar dinheiro. Aí tem aquela dorzinha lá, não tenho responsabilidade com nada e largo de mão, né? Sim. É meio recorrente, assim, eu vejo... Já vi acontecer algumas vezes, mais do que eu gostaria de ver. A pessoa, por exemplo, ela faz, sei lá... Vou dar alguns exemplos bem aleatórios. Ela faz um curso de barbeiro, aí vê que é difícil fazer um degradê. Ah, nossa, mas todo mundo quer degradê, isso aqui é mó difícil de fazer. Não, então eu vou fazer um curso de depilação. Aí vai lá, faz o curso de depilação. Pô, mas vou ter que ficar aqui botando a mão na virilha das pessoas. Ah, não, isso aqui é muito nojento de fazer. Ah, então eu vou fazer manicure. Aí vai fazer manicure. Ah, não, mas todo mundo quer desenho na unha, isso aqui é muito difícil de fazer. E abandona. E eu vejo que quanto mais tempo de experiência com escola a gente tem, mais vai ficando nítido que algumas pessoas elas desistem regularmente de várias profissões e às vezes elas passam tipo 5, 10 anos desistindo de 10 profissões diferentes quando elas poderiam ter insistido na primeira e ter criado uma carreira, né, em ascensão durante todo esse período em que ela ficou recorrentemente ali desistindo das coisas, né? Eu não sei se existe alguma fórmula mágica, eu sei que não tem, mas se dá para a pessoa identificar sozinha que ela tem esse comportamento recorrente de desistência. Aí eu volto naquela velha frase de sim e não. Eu adoro psicologia porque tudo é sim e não. Porque assim, normalmente se a pessoa está nesse ciclo vicioso de eu tô saindo de todo o trabalho e recomeçando um novo, provavelmente ela não está conseguindo perceber o comportamento dela. E o problema disso é que ela vai precisar de ajuda. E normalmente essas pessoas acham que não precisam de ajuda. É verdade, Emílio. E assim, quem consegue perceber normalmente demora muito para perceber. Eu tive colegas na faculdade que fizeram, acho que estavam na 4ª graduação. E no meio da faculdade eles falaram, não, de fato, psicologia é o que eu quero fazer. Eu não sei porque eu demorei tanto para fazer. E muitos também falavam, porque quando eu me formei no colegial eu queria fazer psicologia, mas eu não tinha tempo. Aí eu fui fazer outra faculdade porque eu já estava trabalhando na área, só que eu passei 10 anos me frustrando. Aí quando eu comecei a psicologia eu me achei. Ok, né? Depois de 15 anos você se achou. Ainda bem. Eu tenho um colega que ele passou, acho que foram 12 anos trabalhando no hospital. E assim, ele falava que era o sonho da vida dele trabalhar no hospital. E no meio da graduação ele largou o emprego que ele recebia muito bem para trabalhar como estagiário recebendo menos de R$1.000. Então assim, tanto é que quando ele foi ser efetivado na vaga, a galera tava falando assim, você realmente quer trabalhar como estagiário? Você tem certeza? Tipo, você tá largando um emprego onde você recebe mais de sei lá quantos R$1.000, aqui você vai receber 800, sabe? Eu não quero atrapalhar sua vida, eu não quero fazer você perder tudo que você já tem. Ele falou, não, eu já larguei meu emprego semana passada porque eu quero começar aqui. Caramba. Tipo assim, poucas pessoas conseguem ter isso, normalmente elas precisam de ajuda. Ele começou a ter essa consciência do que ele queria mesmo quando ele começou a fazer terapia.
Eu sou suspeito para falar de terapia, mas é aquela coisa, eu entendo que é um investimento muito alto, a galera também acha que vou fazer terapia, depois de 3 sessões eu tô suave. É o imediatismo. Más notícias. Dependendo da linha que você for trabalhar na psicologia, né, com as suas questões, assim, vamos chutar uns 5 anos. Caraca. Tem gente que aí tá fazendo terapia há 20. Ainda... Então, tipo, às vezes o pessoal prefere, sei lá, vai parcelar um iPhone e pagar, tipo, 400 conto no iPhone do que pagar... Meu, às vezes você acha terapia mais acessível, mais em conta e se tratar de fato, né? E buscar ajuda, né? Então, tipo, é mais a questão de prioridade mesmo, ver o que é prioridade pra você. Não é ter um celular legal pra você... Tirar foto do É enxergar o retorno que isso vai ter na vida da pessoa, né? Sim. Isso é primordial. E o mais difícil de fazer terapia é que o psicólogo não tá lá pra falar, tipo assim, então, né, eu tenho uma fórmula secreta aqui que eu não exponho na mídia, mas pra você eu vou fazer de graça. Só continuar me pagando aqui nas próximas sessões que seus problemas estão resolvidos. Não funciona assim, desculpa. Não é coach. Não. Terapia é um processo muito difícil porque você lida com você mesmo. Então, aquela coisa, vai estar você e você na sessão. O terapeuta só vai estar lá para falar, então, você está falando isso, você percebeu o que você falou? E a partir do momento que você percebe que você falou e você fala pro terapeuta, caraca, eu falei isso mesmo? A terapia começa a fazer efeito. Então, o terapeuta, na verdade, ele é um guia nessa trilha, né, de autoconhecimento. Ele vai só pegar você pela mão e falar, olha, você vai seguindo por aqui, ó. Se você escorregar na beira da trilha, eu tô aqui para te dar um help. Mais ou menos isso. Eu costumo falar com os meus pacientes que a terapia é tipo uma caminhada. Mas quem dita o caminho é o paciente. O terapeuta sempre vai estar acompanhando. E se o paciente me fala assim, Anderson, eu quero sair correndo aqui reto, eu falo, beleza, vamos. Vamos lá. Vou contigo, por mais que eu não tenha o físico, a gente mantém o ritmo. Aí do nada o paciente para e fala, não, eu quero voltar 100 metros. A gente volta 100 metros, tranquilo. Aí no meio do caminho ele fala, não, eu quero virar aqui à direita. Bora, vamos. O paciente que tem que perceber para onde ele quer ir. O psicólogo só vai falar, você tem as opções de ir para esse lugar. O que você quer fazer? O que você está disposto a fazer por você? Tipo assim, acho que situação clássica, né? O paciente está dando murro em ponta de faca. Você fala, tem a opção de continuar socando a ponta da faca, socar uma parede ou parar de socar. O que você prefere? Eu quero continuar dando soco na ponta da faca. Isso. Sem problemas. Vamos continuar. Até a pessoa perceber que isso está causando dor para ela, está causando sofrimento. E sei lá, ela começa a socar a parede, por favor, hipoteticamente, tá? Todas situações hipotéticas. Eu passo que semana que vem tá cheio de murro as paredes do estúdio. São situações hipotéticas, né? E até o ponto que a pessoa percebe que ela não precisa sentir dor no processo. Que eu acho que esse é o foco principal de todo o processo terapêutico. É lidar com a dor do paciente e falar para ele, você não precisa sentir dor para sobreviver. Porém, para você não sentir dor, você tem que lidar com a sua dor que está aí latente. Ou aquela dor excruciante que você fala, meu Deus, eu vou morrer. É aquela coisa a pessoa... Falando em português bem claro, tá na merda, sabe que tá na merda, mas não quer procurar o psicólogo porque eu não sou doido. É tipo isso. Sim. Né? Eu vejo que ainda existem essas barreiras, né? Mas eu não vou pro psicólogo porque eu não sou doido. Caralho, todo mundo é doido, velho. Eu já ouvi isso em sessão. A pessoa falou, olha, eu não vou fazer terapia porque eu preciso cuidar de mim mesmo primeiro. Assim, com todo respeito. É meio difícil você não cuidar de si mesmo fazendo terapia. É aquela coisa, como você falou, né? Tô cheio de merda até o pescoço, porém se eu levantar aqui a cabeça, o narizinho fica pra fora, tá tranquilo. Vou sentir o fedor, aquele cheirinho azedo, mas não tá entrando no nariz, então tô sufocando. Tá de boa, entendeu?
Aí a galera acha que a terapia vai ser aquele processo suave, que o terapeuta só vai fazer carinho na cabeça e falar: passou, o tio tá aqui, você não precisa sofrer. Mas normalmente o psicólogo é aquele cara que vai falar: olha, você tá sofrendo. E a pessoa vai falar: mas por que eu tô sofrendo? Porque você quer. Na verdade, Você tá dando murro em ponta de faca. talvez a terapia ajuda a pessoa a enxergar aquilo que ela já sabe que tem inconscientemente. Né? Ela Sim. sabe que tem, mas inconscientemente ela já sabe, aí faz aquele despertar, né? Sim, aí vem aquela questão da zona de conforto, que eu sempre falo que a zona de conforto não é porque ela tá confortável, não é que ela é, sei lá, um puff de pena de ganso, que você tá lá deitadão e tá de boa. Às vezes a sua zona de conforto é uma cadeira cheia de pregos, você tá lá sentado sangrando e tá de boa. Não é porque ela é confortável, mas é que você aceitou por tanto tempo essa dor, esse sofrimento, que ele ficou confortável. E Você sair... acha que faz parte de você, né? Virou Sim, padrão, né? exatamente. E para sair dessa zona de conforto, obviamente vai gerar dor, porque você tá com um prego na sua bunda, nas suas pernas, e para levantar e sair disso, obviamente dói. E aí o que dói mais ainda não é nem esse ato de levantar, é você sair dessa zona de conforto e perceber que o próximo passo é para onde você quiser ir. E a galera vê isso e fala: meu Deus do céu, eu não consigo lidar com isso, e volta correndo para a cadeira de prego, porque sabe o que é e sabe lidar com aquilo. É aquela responsabilidade de o seu futuro depende de você. E, tipo, só de você. A pessoa, meu Deus, como assim? Sim, É minha responsabilidade cuidar da minha vida, caralho, como assim? exatamente. E é o que... Um bagulho que eu vejo sempre, Andy, até falando, né, dessa parte de zona de conforto, as pessoas meio que quererem justificar tudo. Ah, não, mas é que eu sou muito ansioso. Ah, é porque eu tenho ansiedade. Assim, depois da pandemia, especialmente, eu acho que todo mundo ficou meio ansioso, né? Sim. Todo mundo passou por uns distúrbios ali naqueles anos que balançou. Ninguém entrou na pandemia e saiu igual, né? As pessoas mudaram em diversos níveis. E às vezes eu vejo que as pessoas justificam largar coisas pela metade, ou justificam abandonar coisas, ou querer acelerar processos, justamente com: ah, não, mas é que eu sou ansioso, eu tenho ansiedade. Até que ponto essa coisa do eu tenho ansiedade é uma muleta, né? Eu vou, sei lá, ser incômodo, vou fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser e vou continuar aqui porque eu tenho ansiedade. Até que ponto a pessoa tá deixando de agir e justificando com uma ansiedade ou com qualquer outro problema e não consegue, talvez, lidar com essa frustração a partir da ansiedade. Eu não sei se ficou clara a pergunta. Ficou? É que eu dou umas voltas, né? É minha ansiedade. Não, de boa. Assim, hoje em dia a galera precisa nomear as coisas. Então, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, né? Era a depressão. Todo mundo tinha depressão. Né? E aí tem aquela coisa de, clinicamente falando, para você ser diagnosticado com depressão, tem todo um quadro de sintomas para serem preenchidos para você ser diagnosticado com um quadro depressivo. Tem uma quantidade de tempo que você precisa estar com esses sintomas para você ser diagnosticado, e tem a intensidade, um quadro depressivo leve, médio ou agudo, intenso. E depois de um tempo foi o transtorno borderline. O borderline eu vi bastante gente. Ah, não, porque eu sou border, eu tenho borderline. Eu ficava tipo, meu Deus, como assim? Você se autodiagnosticou, cara? O que eu mais tenho visto assim ultimamente é TDAH. Sim. Sabe, tipo, tudo, qualquer coisa que... E assim, não é eu falando de, não, você não pode ter, ou... Não, é que qualquer coisa que acontece, assim, a pessoa pega e fala: eu tenho TDAH. Mas a pessoa não tem um diagnóstico certo. Muitas vezes ela está até seguindo uma prescrição que ela viu em algum lugar. Sim. E tipo, leva a vida dela nisso, com base nisso. Eu tenho TDAH por conta que a pessoa que eu vi na série que tem TDAH faz uma coisa parecida. Me identifiquei com esse personagem. Me identifiquei com o Sam do Atypical. E aí... Sim. Mas o termo borderline já dá uma
Parece chique, né? E aí é complicado até pra gente, porque a gente lida com alunos, com clientes, com expectativas, né? Com a pessoa esperando um resultado disso, um resultado daquilo, e às vezes a gente tem que fazer isso aqui, aí tem que se recuar, o que eu gosto de falar pra todo mundo que vem falando, não, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu vi um vídeo no TikTok, nos Reels do Instagram, é aquela coisa. Tem muito profissional que faz esses vídeos, né, os profissionais sérios da psicologia ou da psiquiatria, eles fazem esses vídeos para tentar conscientizar as pessoas, mas não quer dizer que se você tem um desses sintomas, você tem esse diagnóstico. Então, assim, independente se for depressão, borderline, ansiedade, TDAH, você precisa preencher os critérios para ter esse transtorno, para ter esse diagnóstico, e você precisa ser diagnosticado por um profissional da área da saúde especializado, psicólogo ou psiquiatra, ou também um neuropsicólogo. Eu diria que principalmente esses 3 profissionais vão aplicar testes, vão avaliar o seu diagnóstico, e por favor que não seja profissional que fica 10 minutos na sessão, não olha na sua cara, preenche um papel e fala, você tem TDAH. Porque, com todo respeito, ele não está diagnosticando nada, nem está te avaliando. Então, assim, a galera vê muito esses vídeos. Inclusive, eu fui numa escola dar uma palestra sobre psicologia e me fizeram essa mesma pergunta. E eu vou falar a mesma coisa. Você ver que você tem os sintomas não quer dizer que você tem o transtorno. Porque, assim, todos nós temos sintomas de todos os transtornos que existem. Pode qualquer pessoa que levantar a mão aqui e falar, eu não tenho. Eu vou dar risada. Eu vou dar risada e mostrar que você tem. Pelo menos de uns 5. Porque, assim, quando a gente tem vários sintomas de vários transtornos, quer dizer que nós não temos o transtorno em si. Caramba, que... Nossa, essa eu gostei. Agora eu tô me sentindo uma pessoa normal. E tem muita romantização, né, dessas coisas. Tipo, eu lembro na época da escola, que era a fase da depressão, parece que o pessoal queria ser depressivo, estar com depressão, ter problemas depressivos. Hoje, volto pro TDAH, né? Não é legal. Não. A pessoa que tem TDAH, ela não gosta de ela ser sofre. Como qualquer outra, não digo doença, né? Mas como qualquer outro problema de saúde que você possa ter, né? Não é legal. Tem muita romantização, muito por essa questão de Reels, de TikTok. Do quê? O emo, né? O emo. Eu tinha franjinha. É muito romantizado, cara. Hoje em dia é um risco pra gente, né? Pra sociedade, a gente encarar os problemas de porque eu tenho TDAH, isso é muito bom. Não é legal, não queira ter, não queira ser. É a mesma história da ansiedade, né? Tipo, mas sabe o que é? Que eu sou muito ansioso. Peraí, você é ansioso ou você é um pau no cu? Porque tem uma linha tênue que divide. Né, tem uma linha tênue ali. Às vezes as pessoas querem jogar as próprias expectativas nas costas dos outros, né? E justificar com, eu sou ansioso. Pera lá, meu filho, calma lá, respira. Pronto. Sim, né? Aí vem até o que o Renato falou da romantização, vem eu acho, né, o que eu tenho percebido é que a galera vê quando as séries e filmes trazem para conscientizar as pessoas sobre isso, muitas pessoas que eu já vi nas redes sociais falando, nossa, como até você falou, fulano na série tem tal coisa, eu também tenho. É agora. Minha chance. Exatamente. E não quer dizer que a pessoa na série tem, porque foi trazido daquela coisa de, a pessoa sofreu por muito tempo, mas ela fez alguma coisa grandiosa. Assim, né, não quer dizer que você precisa sofrer o mesmo que a pessoa para fazer alguma coisa grandiosa. É como filtrar, né? Saber filtrar a informação, né? Porque a informação tá lá, acredito que a maioria das pessoas, que nem você falou de psicólogos que postam, deve estar postando com uma boa intenção, né? De querer ajudar. Mas aí se você filtra aquilo de uma maneira errada, acaba caindo nessa...
Isso que a gente tá falando, né? E eu acho que até aquela coisa que o Anderson falou de sintomas, né? Eu acho que, é normal de vez em quando você ficar desmotivado, você ficar triste, eu acho normal de vez em quando você acordar e falar, caralho, não queria sair da minha cama hoje, tô cansado, não consegui descansar o suficiente. Eu acho normal, assim, eu acho... É que normalidade também é uma linha muito tênue, né? Muito. Mas eu acho que é ok, né? Tipo, tudo bem, às vezes você simplesmente não tá afim, às vezes você quer matar o trampo e ir pra praia. Não significa necessariamente que você vai fazer, mas esses impulsos, assim, eu acho que todo mundo tem, né? E eu acho natural e saudável até as pessoas terem fases que estão mais tristes, fases que estão mais felizes, mais motivadas, menos motivadas. O difícil é o autodiagnóstico, né? Sim. A galera vê esses vídeos ali do profissional falando sobre ansiedade, sobre TDAH, sobre, né, borderline, e de repente ela faz um checklist ali de 3 sintomas que ela percebe que ela tem, né? E como o Anderson falou, todo mundo tem. E pronto, ela assume aquele personagem doente, entre aspas, e leva a vida ao redor daquilo sem nunca ter tido um diagnóstico. Sim. Isso eu acho, assim, assustador, cara, porque cada vez mais eu percebo que o volume de pessoas fazendo isso tá crescendo. E aí quando você chega pra pessoa e fala, olha, deixa eu te falar um negócio, você não acha melhor você procurar um psicólogo? Não, mas eu não sou louco. A resposta é sempre essa, não, mas eu não sou louco. Não, mas peraí, você tá dizendo que você tem problema com isso, com isso, com isso. Quem trata isso é um psicólogo, é um psicoterapeuta, é um neuropsiquiatra, sei lá, é algum profissional da saúde, você não tá indo em nenhum. Sim. Como que você tá se cuidando, se tratando? Né? Que é aquela história, você tá com a merda até aqui, você acha que tirar só o narizinho vai resolver. Né? Eu acho extremamente perturbador essa coisa do autodiagnóstico. É muito perigoso porque pode levar a alguns casos que eu já vi na faculdade também, da galera que chega com autodiagnóstico num psiquiatra, fala, não, porque eu já fui diagnosticada, não fala que foi autodiagnóstico, e começa a tomar um remédio sem nada a ver, ou vai num clínico geral e fala, eu preciso de tal remédio porque o meu acabou. Assim, você está tomando um remédio que muitas vezes vai ser muito forte para o seu organismo. Se você não tem o transtorno esperado para a medicação, vai ter muito efeito colateral. Aí vai ser aquela coisa, ai não, porque eu tomei tal remédio e não funciona, então não vou no psiquiatra. E muitas vezes, se você tem um diagnóstico de, por exemplo, transtorno bipolar ou transtorno borderline de personalidade, demoram anos para você ser diagnosticado, porque são transtornos muito difíceis de você perceber, porque eles têm muitas nuances. Então, por exemplo, um transtorno bipolar, ele pode ser confundido com um transtorno de depressão unipolar, porque a pessoa pode passar 6 meses, 1 ano com um quadro depressivo. Então, assim, se a pessoa só está 1 ano num quadro de depressão, mas tem outros sintomas assim leves de transtorno bipolar, o psiquiatra, o psicólogo tem que fazer um acompanhamento mais longo para ver se essa pessoa sai do polo depressivo, vai para o polo maníaco, para falar de fato, não, de fato você tem um transtorno bipolar. Então não é rapidinho, não é uma passada no consultório. Eu tenho pacientes assim que estão no psiquiatra há anos para conseguir acertar somente a medicação. E assim, medicação psiquiátrica, não é tipo remédio para gripe, você toma uma amoxicilina aqui de 900 miligramas, toma esse xaropinho aqui, faz uma inalação com soro, tá safe, tá suave e daqui a 1 semana você tá livre. Não, medicação psiquiátrica, algumas são pro resto da vida e a galera acha que, nossa, então quer dizer que eu sou louco, que eu sou doente? Não, é a mesma coisa. Você tem pressão alta, você é doente, você é louco? Não, você só tem pressão alta. E o chato da medicação psiquiátrica é que ela existe para, digamos que, balancear, né, substâncias que o nosso cérebro não produz regularmente. E como não é falado isso com frequência, a galera acha que o remédio psiquiátrico é tipo uma amoxicilina. Você tomou 7 dias ali, tá suave. Só que remédio psiquiátrico, o mínimo que eu já vi de efeito para ele começar, o mínimo de tempo para ele começar a fazer efeito que eu já vi é 1 mês. Tem remédio psiquiátrico que começa a fazer efeito depois de 3, 4 meses. Se a pessoa toma 1 semana, 1 mês e fala, não, tá suave, não preciso mais. Será? O remédio nem começou a fazer efeito. Ainda nem bateu. Não. Nem bateu. Não, nem começou a estabilizar. Você parou assim. E
o grande problema de remédio psiquiátrico é que se você larga no meio do uso, tipo, tomei 4 meses, começou a fazer efeito, nossa, tô felizão aqui, minha vida tá nos eixos, tá tudo bem, vou largar. Então, aí acontece que você tem o efeito rebote, né? Basicamente todos os efeitos colaterais começam a aparecer de uma vez, aí a pessoa fala, não vou mais tomar esse negócio. Tá me fazendo mal. Tá me fazendo mal. É, que eu tava viciado, agora eu tô bem. Assim, remédio psiquiátrico não vicia. Os únicos que podem ser considerados que viciam são os tarja pretas. E eles são, quando são indicados por profissionais sérios, são indicados por determinado tempo. Por exemplo, uma pessoa que vai tomar Rivotril, ela não vai tomar Rivotril o resto da vida. Ela vai tomar um Rivotril por um período, caso ela, por exemplo, tenha um quadro de ansiedade muito grande, ou ela não consiga dormir por períodos longos. Aí vai da indicação do psiquiatra. Até onde eu sei, o que eu fui ensinado é isso. Se mudou, peço desculpas aí. Até onde eu sei, né? Não, continua assim. Olha, continua assim. Até onde eu sei, fui ensinado isso. O que eu conheço de psiquiatra também fala isso. Então, por exemplo, até o que você falou, porque eu tenho ansiedade. Sendo sincero, quem não tem ansiedade hoje em dia? Eu já vi isso há muito tempo atrás, quando eu entrei na faculdade, eu vi um estudo, que infelizmente eu não lembro dele, não sei onde eu deixei arquivado, sei lá se eu perdi, que falava que os estudantes do ensino médio têm mais ansiedade do que pacientes psiquiátricos da década de 60. Eu li esse artigo também. Cara, não. Então, assim, os pré-vestibulares, né? A ansiedade da galera é alucinante. E assim, hoje em dia, até por conta da pandemia, isso piorou. Então, você dizer que você tem ansiedade é a mesma coisa que você falar pra alguém, eu tenho fome. É tipo quando você chegava na empresa pra fazer entrevista, conta uma qualidade sua. Aí fala, eu sou, sei lá. Todo mundo falava o mesmo, proativo. Pô, isso daí não é. Você chegou hoje na entrevista, qual a sua qualidade? Meu olho direito treme só às segundas, quartas e sextas. Essa é a minha maior qualidade. Então, tem uma galera que acha que se autonomiar, né, dar um nome pro que sente e usar isso como muleta é desculpa para qualquer coisa. Né, como você falou, você de fato tem um diagnóstico de um quadro de ansiedade, por exemplo, você tem transtorno de ansiedade generalizada, que eu diria que é um dos mais comuns. E tem todo um critério para você ser avaliado e encaixado nesse quadro, tem todo um processo para você chegar nesse quadro, e assim, não é aquela coisa de, é porque eu não aguento esperar por uma resposta no orçamento porque eu sou ansioso. Assim, com todo respeito, isso é algo que você consegue tratar em casa. Agora, se você não consegue esperar por um retorno no orçamento e você não consegue dormir por conta dessa falta de retorno, porque você não consegue esperar por qualquer coisa e você tá toda hora, sei lá, roendo unha, arrancando a pelinha do dedo, balançando a perna, e seu coração acelera, você começa a hiperventilar, você começa a achar que você, sei lá, vai desmaiar, ou você fica sem dormir por dias. Então essa ansiedade aí precisa ser avaliada. Você precisa ir num psicólogo, num psiquiatra, investigar isso porque está te causando sofrimento. Você precisa avaliar isso para ver se você precisa de um acompanhamento psicológico, se você precisa de um acompanhamento psiquiátrico para diminuir essa ansiedade, para você conseguir se livrar dela. Então assim, se você falar, é porque eu tenho isso ou tenho aquilo, não serve de muita coisa. Você se autodiagnosticar é a mesma coisa que você jogar no Google. Eu tenho dor de cabeça, o que pode ser? Câncer. Você tem 24 horas todo mundo pensando no pior, né? Exatamente. Bati meu dedinho no pé da cama, joga no Google, o que pode ser? Morte instantânea. Porra, Google, não, essa aí não. Porra, Google. E aí a culpa é do Google, né? A culpa é sempre do Google.
Não, é muito louco que, assim, eu bato muito nessa tecla, né, de que, assim, a pessoa que tem qualquer transtorno psicológico, né, qualquer, seja, enfim, qualquer um, eu, no meu ver, pelo menos, né, trabalhando com o público, eu não vejo uma necessidade de um tratamento exclusivo e especial, né, por exemplo, a pessoa diagnosticada com ansiedade, eu não vejo a menor necessidade de você tirar ela da fila de atendimento, ou você reservar uma sala só para ela. Eu não vejo, mesmo as pessoas diagnosticadas, que fazem uso da medicação, eu não vejo a real necessidade, pensando como empresa, como tatuadora, de dar um tratamento diferenciado especial para essas pessoas para atender os critérios dos transtornos dessas pessoas. Sim. Então, por isso que eu falo muito que tem gente que tenta justificar, né, a pressa ou o imediatismo, ou só o fato de ser um grande de um pau no cu, com algum tipo de transtorno. Ah, não, mas é porque eu sou meio ansioso. Não, cara, você só tá querendo estragar meu dia, né? E a gente do lado de cá, o tatuador do lado de cá, o instrutor do lado de cá, como que a gente lida com isso, com essa pressa, né? Com esse, mas tem que ser agora, eu quero agora, me ajuda agora, faz agora, resolve agora, desenha agora, e 11 horas da noite eu vou te ligar, porque se você... não, e tem muito disso. 11 horas da noite você tá dormindo, era pra você estar fazendo meu desenho, porra! Assim... Então, assim, como que a gente do lado de cá cria uma barreira para não ficar sofrendo com essas situações? Porque gera sofrimento na gente, Sim, né? muito. Tatuador que fala pra mim que nunca entrou em estado de... com cliente ligando tarde da noite, mandando mensagem de madrugada, exigindo resposta instantânea, vai mentir. E se alguém, vou até olhar pra câmera, se alguém nunca teve piripaque do Chaves por causa disso, comenta aqui embaixo, que eu vou ficar de olho nesses comentários aqui, porque, meu amigo, você alcançou um nirvana, cara. Você chegou em outro patamar de abstração. Como que a gente se blinda desses desesperos? Aí vem a parte mais difícil, né, que você vai ter que gerar frustração na pessoa, que é colocando limites. É o não. O famoso não. Conseguir falar não. Porque aí você vai lidar com a sua frustração de gerar frustração no outro. Porque se você não coloca limite, eu também falo muito isso na minha clínica. Se você não coloca limite em relação a você mesmo, quem vai colocar? É verdade, né? O outro, ele não tá nem aí pra você. Vai ser aquela coisa, eu quero agora e ponto final. Né? A gente vive num sistema capitalista que influencia isso. Não entrando em política nem nada disso, mas é o sistema capitalista. Você tem que produzir quanto mais, o quanto antes, para gerar o seu lucro e para satisfazer o outro. Porque se eu estou pagando para você, eu quero que você faça o mais rápido possível para mim. E existe essa sensação, às vezes eu percebo muito isso em cliente, né? Não nos tatuadores, eu percebo muito em cliente. Tem alguns tipos de cliente que eles acham que eles te compraram porque eles pagaram ou vão pagar por um trabalho. E aí eles acabam tomando a liberdade de, tipo, te ligar de madrugada. De te encontrar, sei lá, no metrô, você indo pra casa, moído do dia. O cara se sente confortável o suficiente, à vontade o suficiente pra chegar e falar: pô, cara, você tá sentado no metrô, não tá fazendo nada e não tá fazendo meu desenho? Como assim você está sentado indo pra casa sem fazer o meu desenho? Aí é educação, né? É falta de educação. Também tem isso. Negócio, tipo, meu cliente mandou o orçamento pro Fernando, e aí o Fernando tá aqui gravando, aí ele vai sair daqui, ele vai tatuar, aí depois da tatu ele vai, enfim, vai almoçar, aí ele tem consulta, vai fazer as coisas dele, da vida dele, e não conseguiu responder o cliente. Não conseguiu responder o orçamento. Aí pronto, aí pro cliente, o Fernando é um cara descompromissado, que não quer fazer a tatu do cara, não gostou da foto do perfil do cara. Não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Mas ele não quer trabalhar. Começa a arrumar um monte de fatores assim pra... Tatuador não trabalha, né, meu? Fica o dia inteiro desenhando, pô. Viaja pra praia, né? Faz tatu a hora que quer. É difícil. Então, essa questão de se blindar, né, de conseguir assumir a sua frustração é bizarro, cara. É bizarro. Eu acho que essa parte tipo... A gente sempre volta naquela coisa, né, de saber dizer não. Dizer, você vai vir até aqui, daqui você não passa. E quando a gente também precisa criar esses limites pra gente, eu acho que fica talvez até mais difícil do que impor pros outros, porque a gente fica naquela, ai meu Deus, mas eu vou perder esse cliente, mas poxa, esse cliente vai ficar magoado comigo, mas poxa...
E não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Sim. A primeira vez que eu fiquei com o olho tremendo, eu me lembro até de nervoso, de desespero. Eu me lembro até hoje que foi quando o Facebook deu aquele boom e as pessoas conseguiam te chamar pelo Messenger, né? E na época eu botei no celular e não existia o WhatsApp, gente. Então imagina, o Orkut era pelo Scrap, né? Ou deixava lá um comentário ou deixava um Scrap. E no Facebook você tinha essa opção de mandar mensagem privada, né? Já existia o Messenger, mas o Messenger era só no computador, não tinha para celular. E aí quando entrou o Facebook com o Messenger, eu botei lá, me chama no perfil aqui, né? No privado. E, cara, aquilo tocava, tipo, de madrugada, 1h30 da manhã. E a idiota aqui pegava lá o celularzinho, meio dormindo. Ai, deixa eu responder esse cliente aqui. Respondia o cliente, apagava o celular, voltava a dormir. E eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Chegou uma hora que eu vou ficar louca. Eu vou começar a ficar louca, porque você não dorme direito, você não come direito. Você vive só em função de fazer retornos imediatos para as pessoas. E assim, depois do Messenger veio o WhatsApp, e a sensação que dá é que no WhatsApp as pessoas acham que elas estão sentadas ao seu lado. Sim. Elas não querem esperar. Não. Elas não querem aguardar, elas não entendem que talvez você tire 1 hora do dia para conversar com o cliente, talvez você tire 1 hora a cada 2 dias, ou talvez você acumule os orçamentos da semana e responda num dia X. A galera quer tudo imediatamente, instantaneamente. Tipo, mandou mensagem 10 horas da manhã, meio-dia, não precisa mais não. Não quero mais saber não. A galera, eu fico com essa sensação, esse imediatismo desesperado, assim, e dá pro tatuador, né? A gente fica do lado de cá com esse receio de se eu não responder imediatamente, se eu não fizer de forma urgente, eu vou perder esse cliente, eu não vou conseguir atender. Eu só me acalmei desse que me deu com o Facebook quando caiu minha ficha de que não existe emergência com tatuagem. Se você tem uma emergência, vai pra porra do pronto-socorro. Exatamente. Com tatuagem não tem emergência. E aí eu consegui dar uma... né? Tipo, tudo bem, tá tudo certo. Até no processo, né? O cara vem aqui fazer uma tatu um pouco maior, vamos dizer assim, o cara fala assim, não, faz tudo hoje, faz tudo. Não dá pra fazer tudo hoje. Não dá. 2, 3 sessões, sei lá. Não, mas eu aguento. Não, mas eu não aguento tatuar 10 horas seguidas. Né? Meu braço vai cair, cara. O cara não, quer fechar as costas num dia, quer fechar o braço. Não dá, tem coisas que não dá pra pular etapa, né? Sim. E aí também cai nessa famosa questão do imediatismo aí, né? Sim. O cara querer tudo pra ontem, né? E eu vejo também que na nossa cultura, eu tenho alguns amigos europeus, e com eles, a cultura deles é tipo, eu tô ocupado, não quero saber o que você tá pensando, eu tô trabalhando, ponto final, não vou te responder, né? E aqui, na nossa cultura, é tipo, eu preciso agradar o outro, eu preciso ser gentil com o outro, tem aquela questão da gente ser sempre muito caloroso, sempre receber todo mundo muito bem, querer ser aquela pessoa, tipo, não, todo mundo gosta da Amy, todo mundo gosta do Renato, todo mundo gosta do Fernando, mas tem horas e gente que a gente vai frustrar, que a gente vai ser colocado lá na cruz, sabe? Vão jogar pedra na gente e não tem o que fazer. Não tem pra onde fugir. Não, tem que colocar o limite pra pessoa entender que vocês são tatuadores, vocês não são coleguinhas, ninguém tá aqui tipo assim, não, vem cá, eu tô fazendo uma tatu de graça pra você, porque você é meu brother, entendeu? Depois você me paga compartilhando a foto da tatu. Assim, com todo respeito. Isso é perigoso, viu, Henrique? Porque no perfil do estúdio, o que a gente recebe de proposta indecente do faz uma tatu em mim e eu vou te divulgar. Aí você entra no perfil da pessoa, tem 500 seguidores. Aí não, né, cara? Aí não. Vai me divulgar pra família. Então, eu entendo isso. E é essa questão mesmo que eu quis colocar em pauta. Porque a galera lá acha que eu vou tentar fazer alguma coisa aqui pra eu sair ganhando, né? Porque eu sei que a pessoa vai querer ser gentil, porque eu sei que a pessoa vai querer me agradar, porque eu estou pagando ela, ou então eu quero tentar não pagar, porque aí eu ganho mais ainda. É sempre tirar um proveitinho, né? É sempre dar o jeitinho brasileiro. O famoso jeitinho brasileiro. E sempre, em toda situação, tem o jeitinho brasileiro que vai sair de alguma maneira diferente.
com o trabalho de vocês é essa. Vou tentar diminuir o valor, tentar ganhar um desconto de 100%. Fazer tudo no mesmo dia. Fazer tudo no mesmo dia, porque eu quero me livrar logo. E o tatuador é o problema dele, né? Eu tô pagando, é meu, entre aspas, empregado, posso fazer o que eu quiser. Mas isso é até a segunda página, né? Você pode fazer o que você quiser falando, então, eu quero um desenho assim. Essa é a sua liberdade. Agora você falar, por exemplo, eu quero um desenho assim, nesse lugar, e tem que ser feito em um dia. E como vocês já falaram aqui, dependendo do desenho do lugar, não rola, não fica bom, vai ficar um negócio feio, depois de 2 semanas você vai voltar reclamando, o desenho ficou horrível, essa tatu que você fez aí, quero meu dinheiro de volta. Não funciona. Então me devolve o tempo que eu gastei aí. Exatamente, devolve toda a tinta que eu usei, a agulha. O método, né? O método é do tatuador. Para ele chegar naquele resultado que você está esperando, o cliente não pode interferir no seu método. Exatamente. Se o cara tá falando que é 2 sessões, que é 2 horas cada sessão, é o método do cara para chegar no resultado, né? Sim. E o cliente não entende isso. Acho que o tatuador quer enganar ele e colocar mais sessões, sei lá. Acho que o cara pensa isso. Eu vejo isso também na clínica, né? Porque a galera acha que psicólogo só não te dá um diagnóstico e não te dá a famosa alta porque quer roubar dinheiro de você. Assim, eu adoraria, entendeu? Eu adoraria chegar na primeira sessão e falar assim, olha, o seu problema é esse, toma aqui essa receita, segue esses 10 passos e daqui 3 semanas você está curado. Meu trabalho ia ser muito mais suave. Não, ia ser muito mais rápido, né? Então, ia ser aquela coisa muito mais rotativa, ia ser muito tranquilo, porque, Pra você não faz diferença o cara fazer em 30 sessões ou em uma, né? Porque se o cara faz em 5, vai ter alguém para suprir a 6ª sessão ali, vai ter outra pessoa no lugar. Sim. Para você não importa o cliente, que nem a gente fazer 3, 4 sessões no cliente. Se a gente tá falando que é para ser feito dessa maneira, é porque tem que entregar o resultado melhor, né? E às vezes a gente faz até, eu falo que é uns freela, né? A gente faz até uns freela de psicólogo, vendo problema de cliente, conversando e tentando ajudar de alguma forma. E tem tatuadores também que não gostam, né, dessa parte. Sim. Você tá com a mão ali na pessoa, cara, você tá invadindo o espaço pessoal da pessoa, né? Então é natural que ela se sinta confortável com você. Então eu vejo muito isso, assim. Eu tenho clientes que eu sei da vida inteira, tipo, da vida inteira. E a gente conversa e bate papo e não sei o que, não sei o que lá. E essa proximidade que a gente acaba tendo com o cliente, eu vejo que para alguns tatuadores é proximidade demais. E gera algum nível de sofrimento, né? E é justamente essa parte que deixa o cara desconfortável com o trabalho. Então, né, falando de uma forma geral, acho que qualquer profissão que você toca muito a pessoa, você acaba, né, quebrando essa barreira, você acaba dando liberdade. Só que tem pessoas que confundem, né, a liberdade com a libertinagem, de te aloprar de madrugada, de te ligar fora de hora, né? E esse ponto, eu acho que é o ponto mais assustador para o tatuador que está começando. Porque o cara que está começando, ele fica assim com medo de botar a barreira, porque ele está com medo de perder o cliente, mas ao mesmo tempo ele não sabe lidar com aquela pressão. E eu vejo que tem profissionais que acabam largando mão justamente por não conseguir criar essa barreirinha, né? Enquanto tem profissionais que criam essa barreira e vivem bem com isso e tudo bem. Mas a galera que, especialmente quem está começando, eu vejo que eles têm uma dificuldade, né? Nesse trato, nessa lida, nesse bate-papo, né? Porque assim, o tatuador, ele não tem a missão só de tatuar, ele tem a missão de guiar o cliente durante esse processo, para que no final todo mundo fique feliz com o resultado, mas é óbvio que principalmente o cliente. Então eu vejo que tem gente que deixa o cliente subir nas costas, né? Uhum. É essa barreirinha, assim, que eu vejo que especialmente a galera mais inexperiente acaba, né, deixando passar batido. Quando a gente deixa passar batido, Anderson, dá a sensação de amadorismo? O cliente pode ficar com essa sensação de, eu faço o que eu quiser, eu ligo a hora que eu quiser? Ele pode ter essa impressão quando a gente deixa de colocar essa barreira? Pode ser que sim. Né? Ou ele pode achar que, tipo assim, por eu ter mais liberdade com essa pessoa, com esse tatuador, ele é o melhor profissional. Tudo vai depender da própria visão do cliente em relação ao que está sendo feito. Sim, e também da liberdade que o tatuador vai dar.
né? Se você estabelecer limites, não quer dizer que você é um péssimo profissional. Eu diria que quando você coloca limites no seu trabalho, quer dizer que você é um bom profissional, porque você sabe que você pode ir até certo ponto. E quando você está produzindo até certo ponto, né? Perdão, quando você está se colocando esse limite até certo ponto, você sabe que você está produzindo no seu melhor. Então, assim, se você passar do seu limite, a qualidade da sua produção vai cair. Então, tipo assim, eu não gosto que o cliente fale da minha vida para ele. Por quê? Porque isso vai me desconcentrar, vai me deixar, sei lá, emocionalmente abalado, eu vou ficar enjoado, com dor de cabeça, vou ficar irritado. Isso vai influenciar no seu trabalho, com toda certeza. Normalmente o pessoal pensa que o seu estado emocional, o que está na sua cabeça, não vai alterar o seu trabalho. E altera 100% do seu trabalho. Nossa, isso é uma dica preciosa, né? Você quer uma tatu foda, não inferniza o seu tatuador. Você quer uma tatu bonita, não pentelha o tatuador. Saiba do que ele gosta, tipo, sei lá, se ele gosta de falar de receita, já chega aqui com umas 2 receitas para você falar pro tatuador. Então, eu trouxe uma receita de um nhoque maravilhoso. Traz um presente. Nossa! Influenciar os clientes. Mas assim, saiba dar espaço pro tatuador ficar confortável no trabalho. Porque como você falou, você vai estar tocando uma pessoa. E às vezes, sei lá, tá num lugar que o tatuador pode se sentir um pouco desconfortável, tipo, na região lombar, na coxa. E você tá lá, tipo, mano, a pessoa tá ali, tá ligado? Tá, tipo... Às vezes é um dos lugares mais desconfortáveis. Às vezes a gente pega nos lugares que a gente não queria ver e tá pegando. Sim, então, aí vem aquela coisa de, já tá desconfortável, vamos tentar criar um ambiente mais confortável pro tatuador se sentir um pouco mais tranquilo, relaxado, porque é aquela coisa, se você tá tenso trabalhando independente do seu trabalho, o trabalho não vai sair bom. Ainda mais quando você precisa de concentração e uma delicadeza, né, que a galera acha que fazer tatuagem é aquela coisa bruta só de rasgar a pele, né, que não funciona. Não funciona dessa maneira. Né, tem que ter toda, como eu já trouxe, né, psicomotricidade fina, aquela leveza de você usar a mão no ângulo certo da maquininha para a agulha entrar perfeitamente a quantidade certa na pele, né, para você fazer o movimento suave, para não sair ou tremido ou você sair fora do decalque, né? Tem que ter todo aquele foco no trabalho. E se você, dependendo da pessoa, tá trabalhando, tem gente lá falando, não, porque, nossa, meu pai me batia quando era criança. Você vai ficar, eita, Lelê, não tá legal, o clima não tá legal aqui, cara. Não, sabe, então, só um segundinho aqui pra eu conseguir voltar, me concentrar aqui de volta pra continuar fazendo meu trabalho, né? Uma coisa que eu vejo rolando bastante também, Anderson, é aquela cobrança excessiva, né? Cara, o tatuador é um ser humano, não é uma impressora, né? A gente até gostaria, mas não é possível ser perfeito 100% das vezes, né? Sim. E às vezes eu vejo, tipo, o cliente pega uma foto na internet com 200 camadas de edição no Photoshop, ou pega uma imagem gerada agora por inteligência artificial e vem com aquele bagulho absolutamente impossível e improvável de ficar bom na pele, chega pra você e fala, olha, eu quero isso aqui. A pessoa que tatua, que tem um pouquinho de experiência, ela vai olhar e vai falar, então, isso aqui não dá pra deixar desse jeito. Sim. E aí eu vejo que às vezes o cliente entende, né, que ele tá ali com uma coisa editada, extremamente editada. Às vezes o cliente não entende, mas especialmente o tatuador. Às vezes ele faz pensando em um resultado, só que por N razões, questão de cicatrização, de pele, qualidade de materiais, enfim, tem N variáveis, o resultado acaba sendo outro. Tem tatuador que vai dizer, mas eu fiz errado, eu cometi um erro, eu cometi uma gafe, o trabalho não ficou perfeito, enfim. É permanente, então a gente já tem que lidar com essa responsa do bagulho ser permanente. Sim. E aí fica real essa cobrança do quero fazer sempre perfeito, lindo, maravilhoso, atingir as expectativas do cliente. De que forma que o tatuador pode se pressionar um pouco menos? Porque a gente sabe que existe
mil e uma variáveis, né? Quando os nossos alunos aqui, eles passam pelo curso e é mencionado todas essas variáveis. A gente comenta muito sobre cicatrização, sobre lugar do corpo, enfim, coisas que vão dar certo ou vão dar errado de acordo com as regiões do corpo. Então, de uma forma geral, eles até ficam conscientes. Mas eu sei que rola essa frustração do cara querer fazer um trabalho excelente, ter técnica e, de repente, não atingir o que ele estava esperando. Isso é muito frustrante. Eu já passei por isso, eu tenho certeza que os meninos também. Isso é muito frustrante. Aí vem duas frases que eu gosto de falar. Uma delas eu vi recentemente, que é... Bom, tatuadores são artistas, né? Partindo desse princípio. Para um engenheiro, né, o que ele fez está perfeito quando está funcionando. Sim. Independente de se saiu como ele planejou ou não. Está funcionando, está perfeito. Tá perfeito. E para um artista, a perfeição não existe. E algo que eu amo falar para os meus pacientes, eu gosto de falar isso para todo mundo, é que o ser humano, ele é imperfeitamente perfeito. Ele é perfeito nas imperfeições dele. Então, assim, você vai fazer por mais que vocês três façam o mesmo desenho, ele vai sair diferente. Vai. Ponto final. Ser perfeito dentro das imperfeições. Hoje a gente fala muito sobre tatuagem autoral, né? Antigamente você chegava no estúdio, pegava o flash lá, escolhia a Índia do Mordente e tatuava, né? Hoje em dia, se você escolher a Índia do Mordente, você vai, muito possivelmente, né? Se você estiver lidando com um profissional sério, você vai levar a Índia do Mordente, ele vai fazer um outro rosto, com outro cocário, vai falar, olha, não é aquela Índia, mas é a minha releitura dessa Índia, né? E eu acho que isso acaba permitindo que os tatuadores, não digo errem mais, mas coloquem mais a sua identidade pessoal em cima dos trabalhos propostos, né? Sim. É claro que assim, quando a gente fala de tatu, tem umas vaciladas técnicas, né? Tipo um traço que estoura, que é quando ele espalha por debaixo da pele. Que vez ou outra acontece, e com os iniciantes isso gera uma frustração gigantesca neles, né? Com os experientes acontece também, né? Tipo, não é só com os iniciantes. Para os iniciantes a impressão que dá é que é o fim do mundo, né? Que, ai meu Deus, eu estourei um traço. Não podia acontecer. Não podia acontecer. Essa administração desses pequenos erros, né? Que eu vejo que às vezes frustra tanto a pessoa que ela, mas eu estourei um traço, eu não sei se isso aqui é para mim. Calma, isso aí não é o fim do mundo, né? É só questão de técnica. Sim. Volte 2 casas e treine novamente, né? Como que o cara... existe alguma forma dele realmente conseguir frear esse desespero de fazer sempre perfeito, ideal, e não tenho retoques nos meus trabalhos são impecáveis, lá. Tem alguma forma, algum gatilho, alguma técnica para que ele consiga lidar com essa frustração, absorver ela de uma maneira saudável, ou não tem jeito? Se ele começa a sentir essa carga, partiu o psicólogo e vamos de terapia. Eu sempre indico a terapia quando gera sofrimento. Aquela coisa, não consigo dormir, eu tô sempre estressado, sinto dor, tô hiperventilando, tô com o coração acelerado, não consigo ter paz no meu dia, terapia. Mas antes desse ponto, vem aquela coisa de gerar e lidar com as suas expectativas. Porque a gente sempre vai colocar o ideal. A gente sempre vai pensar no ideal, mas não trabalhar no real. O ideal é sempre lá em cima. A gente sempre vai colocar a expectativa de, eu vou fazer um desenho perfeito aqui, vou fechar os olhos, vou fazer a Índia do Mordente aí, tipo, o olho fechado, com os 2 braços nas costas, usando o lápis na boca e vai sair perfeito. Igual aquela mina que faz 7 retratos ao mesmo tempo. Impossível, velho. Então, assim, a gente não vai chegar nesse ponto. A gente tem que lidar com o real. E o real eu sou um estudante de tatuagem, eu tô começando, eu vou falhar. Então eu tenho que lidar com as minhas expectativas, com as minhas frustrações, gerir essas expectativas e frustrações e entender que eu não sou o melhor. Até porque o melhor é relativo. Novamente, quem é o melhor tatuador do mundo? É o cara que ganha todas as premiações? Não sei, eu posso olhar para o trabalho dele e falar, cara, eu nunca faria uma tatuagem com você. Eu diria que é uma qualidade você gostar de arte individual. Você que tem que se sentir confortável com aquele desenho, você que tem que gostar daquele desenho.
Você tem que se sentir bem fazendo aquele desenho. E sempre vai ter alguém que vai falar, meu, amei o seu desenho. E também sempre vai ter alguém que vai falar, seu desenho é horrível, você não deveria nem desenhar. Sempre vai ter esses dois polos. O importante é você se sentir bem no que você está fazendo e entender que é um processo. E eu tenho certeza que vocês três aqui já passaram por, meu, esse desenho tá horrível, o cliente vai odiar. Você manda pro cliente e ele fala, meu Deus do céu, Era isso. tá melhor do que eu imaginava. E você fala, caraca, sério mesmo? Sério? Sério que você gostou disso? Não, beleza, gostou, então vamos. Né? Então, assim, desde o iniciante na tatuagem até o profissional mais requisitado, vai passar por isso. Né? E assim, se você está frustrado com o seu desenho, com a sua técnica, com a sua habilidade, com o que você está produzindo, como você mesmo falou, volte umas casas e estude mais, se dedique mais. O que você errou? Pergunta para um tatuador mais experiente, chega assim, Renato, eu fiz esse desenho, saiu isso daqui, o que eu posso fazer para melhorar? Ou tá lá na hora tatuando, eu falo, Fernando, desculpa te atrapalhar, cara, mas vem aqui, aconteceu isso, o que eu posso fazer para, não diria remendar, né? Mas continuar fazendo um serviço de qualidade, o que eu posso fazer para não errar de novo? Então é engolir um pouquinho o orgulho, né? Aquele ego. Artista tem ego inflado. Isso aí não tem o que fazer. Todo artista quer ser o bambambam. Todo mundo o Renato já começa até aí. Todo artista quer ser o melhor quadro. Todo artista. Isso é recorrente. Todo artista tem esse ego artístico inflado. Então é tipo dar uma baixadinha na bola mesmo, voltar uma casa e falar, cara, me ajuda aqui, socorro. Sim, todo mundo vai errar no começo, assim, eu fiz aula de desenho e nem por isso eu fico me gabando que, nossa, meu desenho é isso. Parei de desenhar já tem 8, 9 anos, então eu sei que se eu pegar uma folha de papel e se eu conseguir fazer o bonequinho de palito, eu tô feliz. Eu tô muito feliz com isso, porque eu sei que minha técnica não é a mesma que antes. E nem por isso eu vou falar, nossa, eu desenho muito mal, eu nunca desenhei bem na minha vida. Eu já fiz desenhos ótimos. Eu tenho essa consciência, eu também tenho consciência que se eu for voltar a desenhar, eu preciso estudar. E não é aquela coisa, eu vou fazer 10 círculos aqui, 10 linhas retinhas e já volto a desenhar como sempre. Não, eu ia ter que estudar pelo menos 1, 2 ou até 3 meses para voltar a ter o mínimo da técnica que eu tinha. Não é automático, né? Não é um botãozinho de liga e desliga ali. Não, aí vem aquela coisa, psicomotricidade fina, que são os movimentos mais delicados, com a mão, com o pulso, com os dedos. Conseguir ajustar a pressão certa quando você está no papel, ou até quando você está fazendo a tatu na pele, a pressão certa para a agulha não enfiar muito, nem pouco. Né? Então, assim, tem todo um processo que você precisa treinar. E não é treinar uma vez, 2... tô de saco cheio hoje, queria ir pra praia, mas eu não vou pra praia. Eu não tenho dinheiro, não tenho como ir, eu preciso trabalhar e preciso estudar. Então o que eu vou fazer? Quais são as minhas funções hoje? Estabelecer as suas metas. Não colocar meta do tipo, bom, hoje eu vou reproduzir a Capela Sistina em casa. Assim, metas reais, né? Exatamente. Possíveis. Colocar metas, tipo assim, hoje eu vou fazer um desenho. Tipo o que vocês fizeram no October. Fazer um desenho por dia. Um por dia. Um por dia. O que eu vou fazer hoje? Não sei, vamos se desafiar hoje. Vou fazer um desenho X estilo. Se no papel ou no tablet, né? Whatever. Se não ficou bom ali, a chance de ficar muito ruim na pele é muito maior, né? Muito maior. Então, se você se forçar a sair da sua zona de conforto, né? Estudar, ir atrás, sempre se desafiar, colocando metas realistas, né? Por exemplo, você começando o tatu não vai catar uma folha A3, A2, preencher ela de desenho e suave. Para você preencher uma A3, precisa de muito tempo numa A4. Muito tempo. É verdade. A galera quer começar a tatuar hoje e amanhã fazer fechamento de braço. Né? Não rola. Você vai ter que fazer muito plástico. Quer fazer realismo. Realismo. Eu não entendo o que a galera tem com realismo. Eu não sei. A pessoa. É a popularidade, né? Precisa primeiro treinar no papel. Sim. O realismo. Na hora que ela chegar num bom nível no papel, ela pode pensar na pele, né?
Mas se ela, como é que já quer fazer um realismo, né? Porque acha que tem um decalque pronto ali e vai resolver a vida dela, né? Mas no fundo, decalque, se você não souber o que fazer com ele, então, eu tô falando. Exatamente. E é sempre aquela coisa de gerir as suas expectativas, de pensar que, se tratando de arte, não existe perfeição. Ponto final. Vai ficar perfeito para você e para o cliente. Se ficar para os dois, show de bola. Se ficar só para o cliente, tá ótimo. Tá ótimo ainda. O problema é ficar perfeito só para você e o cliente falar, mano, tá horrível, não gostei. Aí, meu amigo, é um problemão. Aí você tem que lidar Aí com... você sempre chora. Sim, lidar com a sua frustração. E o que eu vejo que tem muita dificuldade hoje em dia, né, quando a gente lida com pessoas, é comunicação. Você conseguir entender o que o cliente quer dizer e o cliente entender o que você está falando. Então sempre garantir que ambos estão juntos, né, caminhando juntos e falando assim, ó, fez sentido o que eu falei? Né, você conseguiu compreender? Os passos estão claros para você? Pro tatuador acho que ainda rola uma vantagem, né? Se o cliente não entender muito bem, a gente vai lá e desenha e mostra, né? Tipo, tá aqui. Sim. Mas até quando o cliente não sabe o que ele quer dizer, né, vem essa coisa, me explica um pouco melhor. Né? Mas você está querendo dizer o quê? Tipo isso? Tipo aquilo? Me né? mostra algo parecido. Exatamente. E para vocês entenderem qual é a expectativa da pessoa e tratar, novamente, com a expectativa ideal e para real. Que ideal sempre vai estar lá em cima, tá na estratosfera, tá lá voando junto com satélites. E a real tá aqui, tipo, 2 metros, no máximo 2 metros acima do solo, né? E às vezes precisa puxar o cliente lá da estratosfera de volta até embaixo. pro chão. Aí vem aquela coisa de, pô, você é um péssimo tatuador, não consegue fazer o desenho que eu quis. Mas, às vezes, né, como vocês já falaram, não dá pra fazer um dragão na palma da mão, né? Vai ser uma minhoca. Exatamente. Andy, muito obrigada por você ter vindo hoje. Imagina. Foi um prazer gigantesco. Todas as nossas sessões a gente bate uns papos super longos aí, né? Sobre essas nuances psicológicas. Eu adoro psicologia, é tudo sim e não. Né? Não tem essa coisa do isso é definitivo, não é tudo muito sutil, né? Uhum. E é sempre um aprendizado muito legal, né? Tanto nas sessões, quando a gente vai conversando e tal, bater esses papos, conhecer um pouquinho mais, né? Sempre que eu converso com você, eu conheço um pouquinho mais de mim, é muito legal isso. Eu vou deixar o contato do Anderson aqui embaixo, na legenda aqui desse vídeo. Se você quiser conversar com um psicólogo, quiser dar um pulinho lá na clínica dele, só clicar lá na legenda, vai estar o WhatsApp da clínica e aí vocês se entendem. Beleza? Não perde o próximo episódio, na quarta-feira, aqui no canal do YouTube do Up Tattoo. Deixe seu comentário aqui, comenta, conversa com a gente, deixa o seu like e se inscreve para não perder todos os episódios do Grupo de Risco, beleza? Até mais, galera! Até, falou!